Irmãos, vamos abrir lá em Tiago, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 19. Tiago, capítulo 1, a partir do verso de número 19. E quem encontrou a palavra do Senhor e puder ficar de pé, em reverência a essa palavra, por gentileza, você encontrando o texto, se coloque de pé, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 1, verso de número 19, vai dizer assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livre-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Verso 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática da lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Feche os teus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu santo nome e queremos sim, Senhor, que neste momento, aonde a tua palavra esteja sendo ministrada, não seja de fato a nós mesmos, mas o teu Espírito, o teu poder, seja manifestado aqui neste lugar, Pai. Que a tua palavra, que produz fruto, que a tua palavra, Senhor, que produz não somente aquilo que necessitamos, mas sempre algo mais, possa, ó Deus, ecoar em nossos corações, na nossa mente, trazendo paz, trazendo, ó Deus, liberdade, trazendo, Senhor, transformação, trazendo, Senhor, restauração, trazendo refrigério, Pai, aos nossos corações. É claro, Senhor, que estamos aqui sedentos por algo da tua parte, Senhor, e eu sei que aqueles que te buscam não saem de mãos vazias, e por isso, Pai, nós te engrandecemos e desde já te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez nesse dia e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Então, Pai, nós te suplicamos, como cremos no teu poder e no sobrenatural, Pai, opera maravilhas aqui nessa noite. Pai, manifesta mesmo o teu poder aqui nessa noite. Que se faça, Senhor, notório o teu nome. Que se faça, Senhor, notório o teu poder. Que haja de fato a manifestação do teu poder, não porque merecemos ou queremos, mas para que o teu nome seja glorificado, Senhor, aqui nesta terra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toca mesmo em cada coração, toca em cada alma, toca em cada ser, Senhor. Manifesta mesmo o teu querer e o teu realizar no nosso meio. Não nos deixa mesmo, Senhor, adormecidos, anestesiados, Senhor, pelas circunstâncias e problemas. Mas, Senhor, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos a contemplar a tua grandeza através da tua palavra, Senhor. Por isso, Pai, o Senhor que é lindo, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que é grandioso, o Senhor que foi falado aqui nessa noite, que é a videira, e que aqueles que estão ligados a Ti, Senhor, produzem algo, e algo que vem da Tua parte. Então, Senhor, manifesta isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixa, Senhor, não nos deixa desatentos, não nos deixa adormecidos, Senhor, não nos deixa paralisados,
Senhor, mas fala aos nossos corações, Senhor. Não nos deixa, Senhor, com os olhos e ouvidos tampados, mas fala, Senhor, fala, brada, Senhor, porque quando tu brada, Senhor, ninguém resiste. Quando o Senhor manifesta, nada impede, Senhor. Então, ó Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos, Pai. Nós te suplicamos, Senhor, venha o teu reino sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, de forma não unânime, mas pela grande maioria, os estudiosos afirmam que esse livro, essa carta, foi escrita pelo irmão de Jesus, Tiago. E, claro, esse não é o nosso mérito trazer essa comprovação ou essa validação para a igreja nesse momento. Nós temos momentos específicos para que podemos tratar sobre isso. Mas a grande questão, irmãos, é que o livro de Tiago, muitos, daqueles que principalmente já frequentam a igreja há muito tempo, já olham para ele e falam assim, já vem cajadada, já vem chicotada. E não é bem assim, irmãos. O livro de Tiago, ele nos acende, ele nos desperta para algo muito importante. Ao longo de toda a palavra de Deus, nós encontramos exemplos, histórias, conselhos, instruções, disciplinas, nós encontramos tudo que nós necessitamos na palavra do Senhor. E o livro de Tiago, ele vem exatamente trazendo algo além para nós. Ele vem trazendo um complemento para nós importante. Ele vem trazendo exatamente na sua base literária voltado o quê? A prática da palavra de Deus. Eu não sei aqui no nosso meio quanto tempo cada um tem exatamente que talvez frequente a igreja. Por isso o tema da mensagem dessa noite é praticantes. O tema da mensagem é praticantes. Porque às vezes, irmãos, estamos tanto tempo dentro da igreja e nós nos tornamos exímios ouvintes da palavra. E Tiago vem exatamente nos despertar para esse novo estágio. Para a gente sair desse estágio, talvez, de letargia e de consumo daquilo que a palavra apresenta, para algo além, que é exatamente pôr em prática aquilo que nós aprendemos. E por isso esse livro, ele tem um teor muito saboroso. E simplesmente pelo fato, talvez você possa achar que isso seja muito duro, mas é um livro que ele é muito objetivo. Tiago vem sem meias palavras, Tiago vem sem meia poesia, mas ele vem direto àquilo que importa para mim e para você. E o que é? É o ato de praticar a Cristo na terra. Tiago vem de forma objetiva, dizendo exatamente quais são as prioridades, o valor, o caráter de Cristo e aquilo que nós temos que praticar no nosso dia a dia. É um livro que fala muito mais além do que as quatro paredes da igreja em si. É um livro que nos motiva, nos incentiva, nos direciona a ter uma vida cristã exatamente lá fora, na hora que a gente precisa, no nosso dia a dia. E por isso, irmãos, é interessante que ele objetivamente, diretamente, como eu disse, já entra passando essas instruções para mim e para você. E você percebe que no verso 19 ele já vai: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. E talvez você olhe isso e fale assim: nossa, mas é um excelente conselho, mas a prática disso é impossível. E não é, meu irmão e minha irmã, a prática disso não é impossível.
Tiago, ele começa a destacar exatamente, não é só um conselho, não é só um ponto de sabedoria, mas é exatamente aqueles que estão com a sua vida em Cristo, para estarem dispostos, irmãos, a fazer algo que muitas das vezes nós temos a maior dificuldade. É dar atenção ao outro. É um livro que ele remete à prática daquilo que Cristo viveu aqui na terra. E por isso ele fala: tenham isso em mente e sejam prontos para ouvir. E com certeza, irmãos, a nossa natureza humana, ela não está preparada para isso. A nossa natureza humana, ela já quer logo colocar para fora aquilo que eu tenho dentro de mim, porque se eu não colocar para fora, se eu não me abrir, se eu não conseguir falar, eu vou ficar remoendo, eu vou adoecer, então eu tenho que falar. E a primeira instrução prática que Tiago fala para nós, olha, ei, calma, ouve, ouve o que está sendo dito. Ouve o que está sendo dito para que você possa exatamente o quê? Entender o ponto de vista do outro. Uma das bases que quando nós estudamos sobre a igreja aqui, uma das bases da vida prática de Cristo na terra era exatamente o quê? A compaixão. Irmãos, não existe compaixão sem audição, ou seja, sem eu ouvir. Se eu tenho compaixão pelo Alan, eu preciso entender o que está no coração do Alan. Eu preciso saber o que ele pensa. Eu preciso entender por que ele está pensando aquilo. O que o motivou a achar aquilo e a viver aquilo. Então eu preciso entender. E uma das práticas essenciais para isso é essa. Mesmo que aquilo me confronte, mesmo que aquilo possa ser contra mim, Tiago ainda vai somar e dizer, olha, não tenha pressa de expressar o que você pensa ou a sua opinião. Ouça! E eu divido isso com a igreja, isso não é desafiador? Porque se vem alguém infringir o meu direito, se vem alguém infringir a minha razão, o meu contraponto imediato é o quê? É rebater. É me defender, não é assim que a gente fala? Eu preciso me defender. E o que Tiago expressa é exatamente isso, ei. Calma. Calma. Você não tem a pressa de falar, ou seja, nós não precisamos ter pressa para ter razão, irmãos. E também não precisamos ter pressa para ficarmos irados. Nós não precisamos. Ah, mas estão falando contra mim. Calma, nós não precisamos, irmãos, ter pressa para fazer algo. Nós não precisamos. Olha o que diz lá em Provérbios 13, 3. Abra sua Bíblia lá, por gentileza. Em Provérbios 13, 3. E se puder, mantenha ela aberta, para que os irmãos possam ir nos acompanhando. Provérbios 13, 3. Olha que texto forte, ele vai dizer assim, ó, quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Não tenha ou não dependa da necessidade de ter razão, e nem de ficar nervoso ou nervosa. Não se esqueça, nós não podemos depender de simplesmente viver uma vida baseada em direitos. No trânsito é muito comum. Eu vou entrar numa via e é minha preferência.
Consequentemente, eu espero que, sendo a minha preferência, quem vá passar, pare. E quando ele não para? A gente às vezes até abre a janela, né? É minha preferência! Olha a preferência! É assim que a gente faz. Mas, irmãos, esse aspecto e esse ponto ele é muito sério. Ele é muito sério, irmãos, porque o fato de ficar nervoso, ele traz consequências para a nossa vida. Foi falado, inclusive, no estudo aqui na sexta-feira, quem pôde vir, sobre esse aspecto. Irmãos, quando a gente fica nervoso, geralmente você fala o que não gostaria de ter dito. Não é assim? Como foi dito no estudo, principalmente entre casais, às vezes uma palavra é mais pesada ou doída do que uma agressão física em si. Do tanto que aquela palavra machuca. E aí, irmãos, às vezes, por muito querer ter razão, por muito querer falar, a gente pode perder a razão. E quando a gente perde a razão, irmãos, a gente não está praticando a palavra de Deus. Por isso, o primeiro ensinamento de Tiago à igreja é esse aí. Calma. Calma. Não tenha pressa em se defender. Não tenha pressa em ter razão. Não tenha essa dependência de ser ouvido. Não tenha a necessidade de ter o seu argumento atendido. Ouve. E além de ouvir, guarda o teu coração. Tem coisas, irmãos, que não vale nem a pena falar. A prática da palavra de Deus, ela nos leva a esse entendimento e discernimento, irmãos, do que a gente precisa e não precisa fazer, do que a gente precisa e não precisa falar. O pastor Giliardi sempre menciona isso. Muitas das vezes a questão não é nem o que é dito, mas é a forma que é dito. Às vezes a mensagem é a mesma, mas a forma que é dita, irmãos. E por isso a gente precisa entender, igreja, em 2026, nessa data de hoje, você quer praticar a palavra de Deus, então guarda o teu coração. Porque o beneficiado disso não é quem às vezes está até te contrariando, ou às vezes até quem está te confrontando. O benefício disso é para você mesmo, que é praticante da palavra de Deus, e você vai engrandecer o nome de Deus por isso. Essa é a grande verdade. Porque eu tenho certeza, irmãos, e o texto fala sobre justiça, que a justiça de Deus ela não tarda, e ela também não falha. Deus é fiel, e o que cabe a Ele fazer, nós temos dito isso, Ele jamais vai deixar de fazer. E consequências, seja para quem for, elas sempre virão, mediante aquilo que é feito, e aquilo que acontece de reação. Por isso, igreja, tenha isso em mente. A gente entra aqui, irmãos, estamos tão preocupados com aquilo que nós temos ouvido. Nós ouvimos aqui já tantas palavras de bênção em direção à nossa alma. Cristo é a videira. E os ramos que estão ligados a Ele têm o quê? Tem vida, mas o texto não diz que tem vida, irmãos, porque quem produz é porque está vivo, porque quem está morto não produz nada, e a gente precisa entender isso. E a primeira instrução de Tiago à igreja é, irmãos, olha, fiquem tranquilos.
Fiquem tranquilos, vai ter a hora do diálogo, vai ter a hora que você vai expor o seu lado, vai ter um momento, mas não fique preocupado com isso. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, não se contamina, se resguarda de desgastes e de confrontos, irmãos. Se resguarda de pedir desculpa. Porque muitas vezes, irmãos, a gente fala o que não deve ou age como deve e vai até pedir desculpa. Mas depois de que tudo já está, e o que foi dito não tem como ser apagado. Eu já magoei, eu já feri, não tem como ser apagado. No verso 20 ele diz: pois a ira do homem não produz a... Irmãos, olha que entendimento Tiago traz para nós. O que é ira, irmãos? Ira é ódio, é rancor. E Tiago fala claramente, quando você age pela ira, irmãos, a ira, eu e você tomados de ira, ela nos leva a quê? A atos violentos. Ela nos leva à contenda, à discórdia, à divisão. E quando eu e você agimos assim, nós impedimos a justiça de Deus de ser feita. Olha que instrução, irmãos. Como de fato a raiva não vai levar a gente a nada. Só a descontrole, talvez só a piorar a situação. Porque quando o nosso coração está guardado em Deus e a gente consegue em Deus, através do Espírito Santo, exatamente discernir isso, irmãos, assimilar isso, teu coração se enche de paz e você vai ver o que Deus vai fazer. Mas a gente age cheio de ira e quer que Deus ainda venha com justiça. Mas Tiago diz que não é assim que a justiça de Deus se manifesta. A justiça de Deus, ela é manifesta exatamente quando não se produz a ira. Você já tinha ouvido isso na palavra do Senhor? E sabe, irmãos, já viu algumas vezes quando a gente fala assim, perdeu a razão? É exatamente quando somos tomados dessa ira, desse ódio, desse rancor, e que nos leva exatamente, irmãos, a decisões. E somos muitas das vezes tão presunçosos e orgulhosos que você continua fazendo errado e você continua no erro, para não voltar atrás, para não assumir que errou. E a gente continua, irmãos, e ainda esperando que a justiça de Deus se manifeste. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nada agrada mais ao Senhor do que um coração contrito. Você sabe o que é um coração contrito, irmãos? Um coração contrito é exatamente um coração arrependido, que reconhece que a nossa natureza, pela nossa própria carne, essas são as atitudes que a gente toma. Mas um coração contrito é um coração que está exatamente nas mãos de Deus, que sabe que se for pela nossa força não vai dar bom, que se for pela nossa sabedoria também não vai dar bom, que se for pelo que a gente acha que tem que ser, não vai ser bom. E é interessante, irmãos, que nós temos aqui pessoas estudadas e capacitadas por isso. E quantos dizem, né, você está nervoso? Para, respira. Toma uma água, toma um café, calma, se acalma. Porque você já viu alguém de cabeça quente tomar boas decisões?
Eu não sei, talvez você tenha visto. Eu, particularmente, eu nunca vi. E todas as decisões que eu tomei de cabeça quente me levaram à ruína. E é exatamente isso que Tiago está dizendo para mim e você. Cuidado com as decisões tomadas de cabeça quente. Cuidado com o que você fala de cabeça quente. E ele vai repetir no verso 21, portanto, livre-se de toda impureza. É sexual que está escrito no texto? A minha versão fala impureza, a minha versão fala impureza moral. E a maldade, e olha o que Tiago diz, que prevalece. Ou seja, irmãos, a nossa natureza está inclinada ao quê? A impureza moral e a maldade. É isso que Tiago está querendo dizer. É isso que prevalece em nós. É isso que prevalece em nós. E ele vai dizer, isso significa a predominância, isso significa o quê? Levar a vantagem, ou seja, o que prevalece na nossa alma, o que sai na frente da nossa alma, o que ela apresenta de imediato, é isso, é a impureza moral e a maldade. E você pode estar se perguntando, mas, pastor Alex, o que é impureza moral? Abra, por gentileza, lá em Colossenses, capítulo 3, para que a gente possa entender junto o que significa impureza moral. Colossenses, capítulo 3, a partir do verso de número 8. E isso é importante, irmãos, porque todos nós, a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E que todos nós estamos sujeitos a falhas e pecados. Amém? Mas diante da palavra de Deus, irmãos, o que Ele tem para nós é vida. E vida com abundância. Quem tem vindo aos estudos de casais, eu tenho falado aqui para a igreja. É uma luta minha, particular, minha e da Vanesca. A gente tem se empenhado exatamente em viver no nosso casamento a plenitude do casamento. E isso não é fácil. E o que a Bíblia diz que Deus tem para mim e para você é plenitude de vida. E se a nossa vida está medíocre, se a nossa vida está incompleta, se a nossa vida não está boa, nós não podemos imputar isso a Deus. Porque a palavra de Deus fala. A palavra de Deus nos orienta, como Tiago está nos orientando hoje. Olha aqui o que diz Colossenses 3,8. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e língua indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E aí a pergunta que eu faço à igreja, como a Micaela acabou de falar aqui, na abertura do culto, como está o nosso ano? E aí, irmãos, nós vamos estar dispostos a sermos transformados ou vamos continuar do mesmo jeito? Porque aqueles que estiverem dispostos a serem transformados, irmãos, nós vamos ter que praticar isso aqui. Aqueles que estiverem dispostos a viver com autenticidade uma vida nova em Cristo, porque o que Paulo diz é que se você quer imitar Cristo, é isso que você tem que fazer. Não sou eu que estou falando. Amém? Não é nenhum pregador que está falando, mas é a palavra de Deus que transmite isso a nós. E isso passa a ter um peso, irmãos, porque quando nós saímos desse encontro, dessa mesa, é exatamente o que nós vamos fazer com esse alimento. Isso vai entrar pelo ouvido, talvez você até lembre amanhã, talvez você até coloque, olha, foi legal, achei bem interessante, foi muito bom.
Mas o que Tiago nos adverte tem algo mais. Você sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas, pastor Alex, se a fé vem pelo ouvir tá bom demais, porque aí eu tenho fé. Então eu ouço a palavra de Deus e eu tenho fé. Mas o que a Bíblia também nos ensina é que nós devemos ser semelhantes a Cristo. E eu só passo a ser semelhante a Cristo quando eu pratico o que Ele praticava. E essa que é a grande questão, irmãos. E isso separa, como nós falamos no domingo passado, dos admiradores, dos consumidores para os discípulos. Porque, irmão, só discípulo de verdade quer se parecer com Cristo. Os admiradores, os consumidores, eles continuam simplesmente querendo o que Deus tem a oferecer para eles. A solução do problema, o milagre, a cura, é somente isso. Que eles sejam favorecidos pelo que Deus pode oferecer. Mas aqueles que se tornam e querem de verdade se tornar discípulos, irmãos, eles querem ser parecidos com Cristo. Ah, mas pastor Alex, a gente não vai conseguir isso aqui na terra. Nós só vamos atingir isso quando formos transladados, e é verdade. Mas isso não me impede de lutar contra a minha carne todos os dias. Mas isso não me impede de ser um pai melhor. Mas isso não me impede de ser um pastor melhor. Isso não me impede de ser um homem melhor. E muitas das vezes, irmãos, a gente fica, como o Tiago disse, enganando a nós mesmos, dando desculpas para nós mesmos, quando na verdade a Bíblia fala claramente. A gente quer justiça, mas a gente fica mentindo no que a gente fala. A gente quer justiça, mas o nosso coração continua repleto de maldade. A gente quer justiça, mas o nosso linguajar, o nosso assunto é exatamente falar de coisas indecentes. É isso, irmãos. A palavra está sendo muito clara. Olha o que diz no verso 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a quem? É ao pastor? Enganando a Deus? Enganando a igreja? É enganando a si mesmo, irmãos. Por isso o tema da mensagem é praticante. Porque às vezes a gente está dentro da igreja há anos, irmãos. E não é que Deus cobra. Guarde isso no teu coração. Deus não está nos cobrando a nada. Mas servir a Deus de verdade exige o quê? Responsabilidade, compromisso e renúncia. Senão eu me torno apenas um ouvinte, um admirador do céu. Jesus é lindo, Jesus faz milagre, Jesus faz um monte de coisa. E essa decisão, irmãos, ela é sua, ela é minha, ela é individual. Amém? Eu não posso exigir que a Vanessa seja um discípulo. Eu não posso. Essa decisão tem que ser dela. Eu não posso impor à minha esposa que ela seja um discípulo. Mas eu posso inspirar ela a ser um discípulo. Como? Sendo um discípulo. Percebem a diferença? E a grande questão é, quando eu sou praticante daquilo que a palavra diz, irmãos, isso reverbera, isso é transmitido, isso é vivido, isso é testemunhado. E quando eu ajo da forma que o mundo já age, não faz diferença alguma. E por isso ele vai dizer no verso 22, produz fruto, ter compaixão. E sabe, irmãos, a gente às vezes fica alimentando as raposinhas. A gente fica ignorando essas falhas.
Ah, pastor, mas eu não peco, eu não estou adulterando, né? Eu não assassinei ninguém, né? Eu não agredi ninguém, não fiz tantas coisas. Mas, irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Às vezes nós estamos nos sabotando, achando que está tudo bem, irmãos. A gente senta aqui no domingo, é culto de louvor, e estamos aí, entra e sai da igreja, irmãos, indiferente, porque você já percebeu que esse é o grande mal que nós estamos vivendo, irmãos? Vocês já perceberam que nós não percebemos, nós perdemos a percepção do dia? Que cada dia mais parece que as coisas acontecem mais rápido, porque está tudo tão rápido, é tudo tão indiferente, é tudo tão normal, é tudo tão de qualquer jeito, é tudo da forma que dá, é na hora que acontecer faz, é tudo tão de qualquer forma, irmãos. E quando eu olho para o Evangelho, eu percebo que não é assim. As coisas de Deus requerem tempo, dedicação. Ela requer, sabe o quê? O que a gente não tem conseguido fazer: parar. Deus age, irmãos, da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Ele age no meio da tempestade? Sem problema nenhum. Mas quando Ele tiver que te colocar dentro de um peixe para você ouvir Ele vai fazer, e não esqueça disso. Ele é Deus. Porque tem hora que Deus coloca a gente dentro do peixe. Sabe para quê? Para a gente ter tempo com Ele. É assim que Ele faz. A gente está tão falando, são tantos barulhos, tantos ruídos, e a gente não consegue, são tantos problemas, são tantas aflições, são tantas situações, e no ruído a gente não consegue ouvir. Lembra com o profeta na caverna, e veio o vento, e veio tempestade, e veio o barulho, mas de repente foi numa brisa suave que ele falou. Foi numa brisa suave. E sabe, irmãos, como diz o salmista, o nosso Deus, Ele faz o que quer, e do jeito que Ele quer, e quando Ele quer, e da forma que Ele quer. E por isso no verso 23 e 24, Ele vai dizer que aquele que não pratica, que ouve a palavra e não pratica, é semelhante a um homem que se vê no espelho e sai. E o que isso quer dizer? É exatamente o que nós já falamos. É tanta correria, é tanto problema, é tanta coisa na mente, a gente não consegue dormir, a gente não consegue parar, a gente não consegue fazer as coisas, a gente já chega na igreja agitado e as coisas acontecendo, e quando você vai parar, já está no meio da mensagem, já são 8h15, já está na hora de ir para casa. E aí você chega em casa, e aí o automático. Popularmente falando, vocês lembram disso? O automático. E a gente vive no automático. Faz um monte de coisa, mas vive cansado. Vive no automático. A gente negligencia, irmãos. A palavra de Deus diz que quando Ele criou todas as coisas, no 7º dia Ele descansou. E o descanso, irmãos, ele é exatamente não se envolver em atividades. É você ter um tempo de paz. É isso que Deus fala na palavra dele. Então, você olha o seu rosto no espelho, sai, mas a tua mente está com tanta coisa que você não consegue. Esqueci da minha fisionomia. É isso que Tiago está dizendo. Mas ele também vai dizer que quem pratica a palavra de Deus, irmãos, ele anda feliz. Quem vive a palavra de Deus, ele vive sem culpa.
Ele reconhece quem é Deus e o que Deus faz. Esse é o grande benefício. Olha o que diz o verso 25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz o quê? Liberdade. Irmãos, você acha que Deus quer você vivendo o dia inteiro, o tempo todo, a mim, a você, atolado, preocupado de problema, preocupado de um monte de coisa, infeliz com um monte de coisa que está acontecendo? Você acha que é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida? Ah, pastor, mas nós estamos na terra e o negócio é assim mesmo. Não, meu irmão. Esse Deus aqui, a palavra de Deus, ele fala que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Uma coisa é você ter aflição, irmãos. Agora, quando a gente tem aflição e está desanimado, não é isso que a palavra de Deus diz. Porque o nosso ânimo está no Senhor, que fez os céus e a terra. E por isso, no verso 25, Tiago vai dizer: meu irmão, você tem liberdade. Você tem liberdade para quê? Para ir e vir? Não, você tem liberdade para adorar. É nessa hora, é para adorar, levantar os seus braços, adorar Cristo, orar, clamar, chorar, implorar, suplicar. É isso, é liberdade em Deus para fazer isso. Por isso que Tiago fala: o homem que observa a palavra, ele vai fazer uso daquilo que a Bíblia diz que é bom para o homem fazer. E o que é bom para o homem fazer, que a Bíblia diz? Prática da disciplina espiritual. E o que é a prática da disciplina espiritual? É orar, é ler a Bíblia, é jejuar, é adorar, é contemplar, é descansar. Isso é prática da disciplina bíblica. E quando eu e você conseguimos fazer isso, irmãos, e Tiago ainda vai dizer no verso 25, pelo menos na minha versão, ele usa uma palavra: prevalecer. O que significa isso, irmãos? É insistir, é batalhar mesmo, irmãos, é se esforçar mesmo. E no verso 26 ele vai dizer: se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Você sabe por quê, irmãos? Porque, como a Bíblia diz, da nossa boca sai aquilo que o nosso coração está cheio. Essa é a grande verdade. E a beleza dessa palavra, irmãos, não é eu dizer aqui o quanto eu sou perfeito diante da igreja, mas a beleza dessa palavra é juntos nós reconhecermos o quanto necessitamos da bondade de Deus e dessa transformação. Sabe por quê, irmãos? Porque é uma decisão minha e sua. Que isso continue apenas na Bíblia ou que isso venha para o nosso coração. É uma decisão minha e sua. Eu não estou dizendo que eu faço isso, que eu fico imaginando e que eu gostaria que acontecesse comigo. É uma hora que eu fosse contrariado. Eu estou tão cheio de Cristo, tão cheio do Espírito Santo, que eu consiga me manter sereno, tranquilo, a ponto de não mirar. Que eu confie tanto em Deus, que diante de qualquer adversidade, eu continue a ficar tranquilo. Porque a gente sabe, irmãos, canta: Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o meu advogado, Ele é quem me governa. Mas na hora que a situação vem, irmãos, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E por isso, Tiago continua dizendo: irmãos, cuidado com o que sai da sua boca. Como tem sido essa fonte? Como está essa fonte? Como está a sua fonte? Ou seja, o seu coração. O que tem jorrado
o que tem saído da nossa boca, o que tem sido lançado para fora, irmãos. Isso fala exatamente de como está a nossa vida. Isso fala de quem nos governa. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Não é assim? Mas quem de fato nos governa? Quem de fato nos governa, irmãos? E sabe, ele vai dizer, concluindo aí no verso 27, e eu entendo que quando ele fala da religião que Deus, o nosso Pai, aceita, imaculada, é exatamente pensar no outro e entender de uma vez por todas que nós temos um mundo além do que esse, que nós temos a eternidade. São duas coisas, irmãos, que a gente tem que entender. A verdadeira religião é essa, é amparar a quem precisa e lutar diariamente para não se corromper com as coisas desse mundo. E como é que eu luto para não me corromper com as coisas desse mundo? Tendo a convicção do que é a eternidade. Porque enquanto a minha mente estiver limitada só às coisas aqui da terra, irmãos, em algum momento a gente vai acabar cedendo para as coisas do mundo. Mas aquele que tem a mente fixada na eternidade, irmãos, ele sabe que uma hora as coisas vão ficar diferentes. Ao soar da trombeta, Cristo voltará e a sua igreja estará com ele no céu. E sabe, irmãos, nós somos um povo que tem essa promessa. E talvez nós somos o povo que mais negligencia essa promessa. A nossa mente está tão enraizada nas coisas da terra que a gente se esquece. Nós não somos daqui. Nós somos do céu. Você que está aqui nessa noite, você é do céu. Pensa nas coisas do céu. Mas como, pastor? Rega, alimenta a tua vida espiritual. Cuida da sua saúde, cuida da sua alimentação. Seja responsável com os seus compromissos, com o seu trabalho, com as coisas que tem. Mas guarda o teu coração na eternidade, em quem é Cristo. Se for necessário hoje, vamos orar, Senhor, não se aparta de mim a tua promessa do céu, não se aparte de mim o meu desejo do céu, não aparta de mim, Senhor, o anseio da eternidade, porque isso vai passar, mas a tua palavra jamais passará. Mas a nossa mente está aqui, pensando nas coisas daqui. Irmãos, quanto nós temos orado, irmãos. Irmãos, não engane a si mesmo, irmãos. Quantos dias da semana você pega a Bíblia para ler, irmãos? Há quanto tempo, igreja do Senhor, você não jejua? Há quanto tempo você não se prostra 15 minutos na presença do Senhor, igreja? E não é sobre ter algo, é exatamente sobre ser. Que nessa noite o meu pedido é que seja gerado em mim e em você esse anseio pela eternidade, a ponto de que isso fique remoendo na nossa mente. E simplesmente não é porque eu tenho que testemunhar algo não, é muito mais além, irmãos. Não é só para me abençoar os outros. Hoje eu vi um lindo testemunho. Eu já estou concluindo, irmãos. Hoje a gente teve a oportunidade, tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa.
que fez parte diretamente do meu reencontro, da restauração do meu casamento com a Vanessa. Uma senhora de oração que lá de Brasília. E é interessante que quando a gente se separou, eu ainda estava lá em Brasília, uma foto minha e da Vanessa apareceu na igreja dela em outro bairro. É como se a gente morasse aqui em Guarapari e imagine que a igreja dela fosse lá em Iriri, mais ou menos. Essa distância de bairro. E ninguém sabe, irmãos, ninguém sabe como uma foto minha e da Vanessa foi parar lá na igreja. E essa mulher, ela é uma mulher da intercessão, uma mulher de oração. E quando ela foi, o pastor chamou o grupo de intercessão e falou, olha, essa sala aqui da intercessão nós não vamos ter mais. E pegou as fotos que estavam lá, algumas ele rasgou, algumas ele desfez, e a foto, e a bendita foto minha e da Vanessa foi parar na mão dela. Irmãos, resumindo a história, essa mulher é mãe de uma moça que foi auxiliar de sala da Vanessa, de uma escola que a Vanessa trabalhou lá em Brasília, enfim. Assim, um agir de Deus que a gente literalmente não entende. E ela testemunhou algo para mim, que ela estava num jejum de 7 dias, 9 dias, e cada dia ela orava em cima de Gálatas 5:23, pedindo a Deus que Deus desse a ela um dom. E ela disse, irmãos, que ela tinha um relacionamento com o pastor dela, assim, de extrema parceria, alinhadíssimos, e exatamente no primeiro dia que ela jejuou pelo primeiro dom, que é amor, no primeiro dom, que é paciência e tal, e aí ela disse que o pastor dela começou uma perseguição ferrenha com ela. E ela sem entender, e ela continuou orando, pensou até em sair da igreja, continuou orando, e até que um dia, ela já desesperada, não tinha compartilhado com as filhas, para que as filhas também não ficassem com raiva do pastor e tal, mas ela estava se sentindo muito humilhada, literalmente humilhada. E ela se debruçou no chão e falou, Senhor, eu preciso entender o que estava acontecendo. Eu era tão alinhada com o pastor, as coisas estavam funcionando tão bem, e como agora tudo deu essa reviravolta. E aí ela virou para mim e falou assim, Alex, na mesma hora o Espírito de Deus falou o seguinte comigo, você não me pediu os dons do Espírito? Amar quando está tudo bem é muito fácil. E amar quando alguém te persegue? Aí sabe o que Deus mandou ela fazer? Você vai na igreja hoje. Depois que ele pregar, você vai lá nele, vai dar um abraço nele, vai beijar o rosto dele, e vai dizer que ele é muito importante para você. Irmãos, ela estava vivendo uma vida financeira desastrosa e muitos problemas, e ela dava uma indireta para ela do púlpito. E essa mulher de oração relutou, mas ela foi e fez. Diz que no final, ela falou, Alex, no final, eu tremia tanto, um misto de raiva, de temor, de não querer fazer aquilo, enfim, mas ela disse que foi lá e fez. Foi lá e fez. Irmãos, ela disse que na mesma hora que ela conseguiu falar com sinceridade, olhando no olho daquele pastor, aquele pastor desmantelou no meio da igreja. E diz que 2 meses depois, ela não entrou no mérito, eu também não perguntei, esse pastor caiu. Toda a igreja ficou contra ele. E sabe quem foi a pessoa que deu apoio a esse pastor? Foi ela. E por isso, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso que tem a ver com a mensagem? O reino de Deus não é como a gente pensa. E eu falo isso não é para te encorajar a não pedir que você tenha os dons, mas é para te encorajar a viver o sobrenatural e os desafios de Deus para a tua vida. Simplesmente, irmãos, decida a não continuar mais do jeito que você está.
Talvez você fale assim, não, mas a minha salvação não está em xeque. Mas eu não estou falando sobre salvação, irmãos. Eu estou falando sobre plenitude de Deus. E para viver a plenitude de Deus, eu não preciso esperar o céu, irmãos. Porque Ele garantiu que aos seus seria possível já aqui na terra. E você pode falar, mas como? Como Estevão viveu a plenitude de Deus sendo apedrejado? Eu te faço essa pergunta. Como Estevão viveu a plenitude de Deus sendo apedrejado? O homem estava com o coração tão em Deus que ele só falou, Senhor, perdoa. O homem estava tão em paz que ele simplesmente só chegou e falou, Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. O homem estava tão cheio de Deus, da plenitude de Deus, da graça de Deus, que foi essa a declaração de Estevão. Que em meio a esse martírio, ele ainda viveu a plenitude de Deus, irmãos, porque ele tinha convicção de que Deus estava com ele. Essa é a plenitude de Deus. Essa é independente de estarmos no monte ou independente de estarmos no vale. É a certeza de que Ele está conosco. Por isso você não precisa se preocupar em se defender. Por isso você não precisa se preocupar em ter razão. O guarda de Israel não dormita. A palavra de Deus é eterna. Fique de pé, igreja. Em nome de Jesus. Pai, que assim seja. Diante da Tua palavra, que assim seja sobre a nossa vida. Talvez as coisas estão tão normais, corriqueiras, e que de fato, Senhor, nos esquecemos, ou acabou se tornando indiferente a Tua voz, a Tua palavra, Teu poder, a Tua glória e a Tua majestade. Por isso nós te suplicamos aqui, Senhor, não por razão, não por mérito, e também não por necessidade, mas que de fato, ó Deus, possamos ser cheios do Teu Espírito. Eu me lembro que no domingo passado eu fiz um pedido, que nós nos tornássemos exatamente discípulos na Tua presença. E por isso, nessa noite ainda, junto dos meus irmãos aqui nessa congregação, eu te suplico, Pai, encha-nos com Teu Espírito. Encha-nos com Teu Espírito. Encha-nos com Teu Espírito. Senhor, eu peço isso para a minha vida. Eu peço isso sobre a vida do pastor Giliardi. Encha o pastor Giliardi com Teu Espírito. Eu peço isso sobre a vida de cada irmão que está aqui. Eu peço isso sobre a vida dos diáconos. Senhor, enche cada diácono com Teu Espírito. Senhor, enche cada pai com Teu Espírito. Enche cada mãe, Senhor, com Teu Espírito. Que o nosso lar seja em constante culto à Tua presença, Senhor. Que a nossa casa seja um lugar de manifestação da Tua presença, Senhor. Que a Tua presença possa ser constante em nossa vida, Senhor. Que a nossa mente possa estar voltada a Ti. Senhor, purifica hoje mesmo os nossos corações de toda impureza e de toda maldade. Mas manifesta mesmo, Senhor, o Teu poder na nossa vida, Senhor.
Encha-nos do teu Espírito, a ponto de Gálatas 5:23 ser visível e notório. Enche-nos com teu Espírito. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor. Resgata mesmo, Senhor. Completa a obra que o Senhor já começou em nossas vidas. Não nos deixa paralisados, adormecidos, Senhor. Anestesiados, Senhor, com as coisas desse mundo, Pai. Mas nos leva além, Senhor. Nos faça perceber. Nos faça, Senhor, estarmos sensíveis à Tua voz. Que não tenhamos que ir para o ventre de um peixe para ouvir a Tua voz. Que não tenhamos que ser lançado ao mar em tempestade para ouvir a Sua voz. Que não tenhamos que ir, Senhor, parar num leito de hospital para ouvir a Tua voz, Senhor. Eu te suplico. Mas que possamos, ó Deus, possa arder em nós, principalmente nessa semana, Deus, essa consciência e o nosso coração arder de fome e sede da Tua presença. Em nome de Jesus, não nos deixe sair um dia da cama, Senhor, sem mencionar o Teu nome. Não nos deixe, Senhor, um dia sem ir para a cama, sem mencionar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Nada encontrará de bom